Abre comigo em Abacuque capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Às vezes Deus fala com você na leitura diária, e às vezes Deus lembra algo que você leu anos atrás, semanas atrás, e volta a sua memória para falar com você. E Deus trouxe à minha memória esse texto. Olha, existe um personagem da palavra também, que estava perplexo, angustiado, e ele falou: olha, estarei diante de Deus, não sairei da minha posição de fé, de intercessor, de oração e de clamor, e prestar atenção qual a resposta que Deus tem para o meu clamor. E do capítulo 2, nos próximos versos, eu não vou ler agora, você pode ler em casa, mas ele continuou lendo, ele continuou declarando, mas lá na frente a palavra diz que Deus declarou para Abacuque, que assim como as águas cobrem o mar, assim a terra será cheia da sua glória. Amém? Que eu e você possamos crer nisso. Deus estava falando ao meu coração, assim como as águas elas cobrem o mar, assim também a terra será cheia da minha glória. Toda essa situação de temor, de desespero, de pânico, há de passar, meu irmão, minha irmã. Depois você localiza aí na frente, mais na frente, Abacuque ouviu essa palavra, ele declarou essa palavra no seu coração, ele falou: oh Deus, eu creio sim, eu creio que a terra será cheia da sua glória. Achei aqui, verso 14, pois a terra se encherá, mesmo capítulo, verso 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Quem já quer declarar isso sobre você, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre as nações, por mais que as nações questionem, por mais que o inimigo se levante, Deus falou: olha, teu clamor, tua oração não tem sido vã, a sua expectativa será superada, será preenchida, será maior, porque a terra se encherá da sabedoria, do conhecimento, da revelação, da glória de Deus, e será tão abundante como as águas cobrem o mar. Quem pode aplaudir esse Deus? Isso trouxe refrigério ao meu coração, porque Deus revelou lá na frente, Deus revelou, por mais que as nações se levantem, por mais que o ímpio se levantem, por mais que tentem fechar, que tentem questionar os valores cristãos, os valores da palavra, nós sabemos que realmente estamos enfrentando uma pandemia, mas também há uma guerra espiritual, há interesses malignos por trás disso, de te tirar o seu fervor, tirar a sua intensidade, tirar a sua confiança nesse Deus poderoso. Mas Deus falou: olha, Abacuque, você não estará enganado, a sua expectativa, a sua perplexidade é correta, porque eu planejei a terra para ser cheia da minha glória, da minha sabedoria, da minha bondade, do meu amor e da minha revelação, e isso vai acontecer. E hoje Deus me trouxe uma palavra em cima desta revelação, Romanos 16, verso 20, e a palavra que eu quero compartilhar com você, não estamos vivendo agora, mas segundo o apóstolo Paulo, em breve viveremos. Romanos capítulo 16, verso 20, esse versículo ele é tremendo. Olha o que diz Romanos 16, 20, é bom um versículo para a gente decorar, e esse você pode decorar, meu irmão, porque é um versículo de guerra, de poder, e ele diz: e o Deus da paz, em breve, esmagará
debaixo dos vossos pés a Satanás. Nós sabemos, claro, atitudes da humanidade abrem brechas para situações como nós estamos vivendo hoje, mas nós sabemos que Deus não tem prazer nisso, e nós sabemos que por trás do mal, atrás da dor, da aflição, da angústia, das enfermidades, das maldições, está o príncipe deste mundo, aquele que veio roubar, matar e destruir. Mas a palavra diz: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Meu irmão, esse principado, ele já tem o seu fim declarado, ele já tem a sua derrota declarada. A geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, eles viverão a revelação, o conhecimento da glória de Deus maior que nós estamos vivendo, e não importa o poder maligno, não importa a ação das trevas, porque ele será pisado debaixo dos pés e da autoridade da igreja. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. A graça de Jesus permaneça conosco. Estamos passando momentos difíceis, mas em breve Satanás e todo vírus, e toda praga, e toda miséria, toda feitiçaria, todo encantamento, todo ocultismo, toda obra maligna que vem destruir lares, que vem destruir famílias, que vem destruir sonhos, será esmagado debaixo dos seus pés, dos pés da igreja, em nome de Jesus. Eu cresci crendo, profetizando, vivenciando esta palavra. Eu vi a fonte da vida nascer pequenina e hoje está em tantas nações, abençoando tantos jovens, tantas crianças, tantas famílias, tantos líderes que têm um exército poderoso de Deus. E Deus vai continuar a obra dele, mesmo que se levante pandemia, que se levante ideologias, mesmo que levante perseguição, a obra de Deus, ela nunca será destruída e ela não vai parar em nome de Jesus. Essa é a mensagem triunfante da palavra de Deus, e não é uma mensagem nova, é uma mensagem antiga. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, Deus já tinha liberado uma palavra sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente que levou Adão e Eva, debaixo, é claro, da concordância deles, a ceder ao pecado. Em Gênesis 3, verso 14, a palavra diz: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. E presta atenção, verso 15, já é uma tipologia lá do capítulo 16, 20 de Romanos. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Ele falou: a serpente vai ferir o calcanhar, mas o descendente Jesus e a sua igreja esmagará a cabeça da serpente. E eu declaro, talvez o inimigo tenha te ferido, talvez a situação tenha te machucado, talvez aflições que você está passando na sua vida, perdas, conflitos, crises, relacionamentos quebrados. Meu irmão, minha irmã, o inimigo se levantou, mas Deus vai fazer ele cair diante de você. Deus tem algo melhor, Deus te dará força para superar, para restaurar, para reconstruir, porque ainda que a serpente e o maligno toquem o teu calcanhar, você na igreja com Deus esmagará e desfará todos os desígnios do maligno contra você, contra a sua vida profissional, contra o seu lar, contra os teus filhos, em nome de Jesus.
Essa palavra Deus tem renovado em meu coração. A igreja, ela já triunfou e ela triunfará, porque Satanás pode tocar no teu calcanhar, mas você vai pisar a cabeça de toda maldição, de toda praga, de toda vergonha, de toda ignomínia que você tem passado, que vem do maligno, e ele vai recuar, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Temos que permanecer na igreja, temos que permanecer no corpo, presencialmente se possível, ou online, mas esteja intenso, esteja fervoroso, esteja ativo, esteja operante em Deus, em oração, na palavra, em comunhão, servindo a Deus, porque a igreja tem essa palavra, vem lá de Gênesis: ainda que a serpente te toque, a descendência, Cristo e a igreja pisará a cabeça dela. Estava profetizado, Gênesis 3,14, está profetizado e também pelo apóstolo Paulo, e está também lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, mais claramente Apocalipse revela quem era essa serpente, quem estava por trás dela. Apocalipse 12, verso 9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora vem salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Quem crê que vai expulsar toda condenação, toda acusação, toda vergonha, toda obra maligna da sua vida, da sua casa, da sua história? Levanta as duas mãos, declara: pois foi expulso o acusador da minha vida, da minha casa, que me acusava dia e noite, ele foi expulso diante de Deus. Aplaude ao Senhor, meu irmão. E aquele verso que está aqui nesta pulseira, a minha está escondida aqui, não porque eu quis, ficou preso aqui debaixo, mas nessa pulseira está esse verso, Apocalipse 12, verso 11: eles, pois, o venceram. Não é futuro, é presente. A serpente já está determinada que ela será pisada por todas as gerações da igreja, em nome de Jesus. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Oh, meu irmão, se você não tem, pega essa pulseira, peça com distanciamento um dos pastores para ungir, e leve ela com você, lembrando essa verdade. Eu e você temos que entender: Deus é Deus de misericórdia. Aí eu comecei a refletir, juntando Romanos com Abacuque, com Gênesis, e comecei a meditar. Nós estamos numa batalha, numa grande guerra, e Deus começou a me levar a ver momentos de grande avivamento, momentos onde haveria um grande mover de Deus, ou numa cidade, ou numa nação, ou numa família. Antes desses momentos, o inimigo se levantou, e nós vemos que a igreja do Brasil está se levantando, está vivendo um momento muito forte nesses dias, nesse século 2021, quem concorda comigo? Nós vemos a palavra de Deus nos meios de comunicação, nos meios digitais, nos templos, pessoas que antes não serviam ao Senhor, estão conhecendo ao Senhor, estão servindo ao Senhor, não só no Brasil, mas em outras nações. Aí surge uma situação dessa, paralisando a humanidade, mas eu creio que é porque Deus vai liberar um grande avivamento, e eu creio que vai começar e vai continuar a partir de 2021. Bispo, me ilustra isso. Meu irmão, lembra? Abraão saiu de Harã, foi peregrinar, ele estava próspero, ele estava servindo a Deus.
e ele estava levando o sobrinho Ló, que era órfão, com ele. Mas aí ele teve uma grande decepção. Ló o abandonou, desejou os prazeres de Sodoma e Gomorra e deixou Abraão, e esferiu o coração de Abraão. Isso foi uma situação de crise, de dificuldade, mas Deus falou: Abraão, levanta os teus olhos e continua a promessa, continua peregrinando, não retroceda, não desanime, não recue, porque a minha palavra permanece sobre ti. Às vezes você está intenso, você está firme, e vem uma decepção que fere o teu coração, que machuca a tua alma, e você pensa: Deus, mas e as promessas, e as expectativas, e os meus sonhos, e aquilo que o Senhor falou comigo, e agora estou vivendo essa dor, esse sentimento, essa situação inesperada. Deus fala: oh, não desanima, continua crendo, porque a obra vai continuar sendo realizada na sua vida. O inimigo se levanta, quando ele percebe, ele não sabe o que Deus vai fazer, mas ele vê a igreja rompendo, ele vê sua vida rompendo, ele vê Deus agindo nos pequeninos, nos jovens, nos meios empresariais, nos meios culturais. Ele vê o evangelho prevalecendo como uma porção de fermento na massa, que Jesus declarou que esse fermento cresce, ainda que ele começa pequeno, e ele tenta fazer isso parar. Então Ló abandonou Abraão, antes dele receber o juramento da terra prometida, antes dele ter o milagre que foi o seu filho Isaac. Outra pessoa que nasceu destinada a ser um grande líder, a viver um momento profético na história, se chama Moisés. E a palavra diz, meu irmão, minha irmã, que Moisés, ele acreditou que ele já estava pronto para libertar o seu povo, e ele abriu mão do conforto que ele tinha no palácio Faraó. Ele saiu para defender o seu povo, nem o povo dele aceitou a liderança dele, e Faraó começou a persegui-lo, desejando matá-lo, porque ele tinha ferido um egípcio. Então antes do momento de grande mover de Deus, o diabo se levanta. E eu creio que o diabo se levantou, mas o mover de Deus está vindo, as nuvens de Deus estão vindo, o poder de Deus está vindo, a pandemia vai passar, o conflito vai passar, e a igreja vai sair mais forte em todos os níveis, em nome de Jesus. Porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Eu falei Gênesis 13, falei Êxodo 2, lá em Mateus, quando nasceu o menino Jesus, os magos vieram do Oriente com presentes preciosos, e Herodes achou que era para ele. E a palavra diz que Herodes, quando percebeu que tinha nascido um rei e que não era ele, ele ficou irado, e ele desejou matar Jesus. E de fato Herodes, sistema de governo romano através de Herodes, junto com o sistema religioso, através da sinagoga, dos fariseus, que ficaram enciumados de Jesus, eles realmente crucificaram Jesus. O diabo se levanta antes de um grande mover, mas Jesus não ficou sepultado, ele ressuscitou, e ele iniciou a sua igreja contemporânea, uma igreja triunfante, uma igreja poderosa, uma igreja valorosa. Podemos estar entristecidos momentaneamente, podemos estar abatidos momentaneamente, mas a nossa alegria será maior que a nossa tristeza, e a nossa vitória será maior do que as batalhas e as lutas que nós estamos enfrentando, em nome de Jesus. Paulo, um grande evangelista, que ele foi perseguido em várias cidades, em Éfeso, um grande avivamento, e houve aquele levante, aqueles que adoravam Diana, eles moveram toda a cidade contra Paulo, mas o evangelho em Éfeso se tornou um celeiro para as nações. 2 anos
eles fizeram uma escola e treinaram líderes e abençoaram não só Éfeso, mas toda a civilização naquela região. Então presta atenção, meu irmão, vamos lá para Salmo 107, 28, 30. Eu quero mostrar isso de duas maneiras. Eu quero te levar a entender o meu pensamento através desses versos, desses exemplos que eu citei. Salmo 107, 28 diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor. Quem está clamando ao Senhor? Desde março, mais intensamente, abril 2020, e agora continuar clamando em 2021. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Você está atormentado, tempestade se levantou contra você, Deus vai cessar ela, porque depois dessa tempestade, essa tempestade veio do inimigo, porque ele sabe que lá na frente Deus tem algo muito maior, e Ele está tentando te abater, Ele está tentando te fazer abandonar o teu projeto, Ele está tentando te recuar, mas você não vai abandonar, você não vai recuar, porque sabe que depois da tormenta virá a bonança. Verso 30, então se alegraram com a bonança, e Ele os levou ao seu desejado porto. Amém? Nós temos projetos, como igreja, como família, como indivíduo, e veio uma tempestade em 2020, e essa tempestade entrou em 2021, mas a bonança chegará, porque Deus está ouvindo o nosso clamor, e Ele nos levará ao porto desejado. Então entenda, depois da tormenta vem a bonança, mas eu quero mostrar isso também, não só nesse sentido, mas no sentido contrário. Antes da manifestação da bonança, da realização do meu desejo, antes da manifestação da glória, do mover de Deus, que virá sobre o Brasil, que virá sobre as nações, o inferno se levanta. O inferno se levanta. E nós temos visto o inferno se levantar, mas ele vai cair, porque tem uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, nesta geração, ela está viva, ela está ativa. Presta atenção, todos aqueles que se levantaram contra o projeto de Deus, individualmente, coletivamente, ou como nação, passaram, mas a igreja está viva, a igreja continua operosa, a igreja continua levando o evangelho. Projeto de Deus lá de Gênesis, que Ele falou: a serpente vai ferir o calcanhar, mas tu pisarás a serpente. Projeto que Paulo entendeu em Romanos 16, 20, ele falou: olha, ainda que o inimigo se levante contra você, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo falou isso séculos atrás. O Império Romano hoje virou história, mas a igreja é viva, a igreja é ativa, a igreja está poderosa nesta geração, levando a mensagem que Paulo levou lá diante dos romanos. Quantos podem aplaudir esse Deus maravilhoso? A tempestade passa, Deus tem respondido a minha inquietação, a minha angústia. Ele falou, como falou Abacuque: não temas. Você está vendo engano, você está vendo mentira, você está vendo tantas coisas ruins, tantas tramas, tantos desejos de destruir a família, destruir o cristianismo, de varrer a igreja da face da terra, mas a igreja prevaleceu e vai continuar prevalecendo. Aquele que se levanta contra a igreja vai virar história, mas a igreja vai continuar pregando a palavra, libertando pessoas, restaurando lares, curando, abençoando, em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, que ânimo, que coragem, que força, que renovo Deus trouxe ao meu coração.
Não desanima, meu irmão, não retroceda, não faça como os 10 espias que viram as fortalezas, que viram os gigantes e esqueceram de olhar para Deus que estava com a mão poderosa sobre eles, para Deus que declarou em Gênesis, para Deus que declarou pela boca de Paulo em Romanos, e para Deus que declarou em Apocalipse: o destino dos teus inimigos, dos inimigos da igreja, é ser pisado pela igreja do Senhor. Que eu e você possamos entender nisso. Deus nos levantou, Deus te levantou nesta geração, como levantou Ló, como levantou Moisés. Moisés aí está até hoje sendo pregado nas salinhas para as nossas crianças, várias literaturas, várias pregações. A igreja está viva, ela está ativa, e aqueles que tentaram destruir a igreja caíram, e a igreja continua trazendo boas novas. Quantos podem dizer aleluia? Fala: a tempestade passa e a bonança chega. Às vezes vemos tempestade dentro de nós, às vezes vemos tempestade como humanidade, às vezes vemos tempestade numa região ou na nossa família, mas depois da tormenta vem a bonança, porque a igreja está presente, viva e ativa, e porque Deus é misericordioso. Jeremias 31, verso 33. O homem, ele realmente tem um coração tendencioso para o mal, mas Jeremias 31, Deus declara no verso 33, ele fala sobre a nossa geração, a geração que iria servi-lo através da graça, através de Jesus Cristo. Oh, que coisa maravilhosa é servir a Deus, sabendo que apesar das minhas falhas, eu tenho um intercessor, eu tenho um Salvador, que acreditou, que entregou a vida por mim. Quem é grato a Deus por isso? E ele fala no verso 33, Jeremias 31, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, representando nós, a igreja, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Lembra de Abacuque? Tão certo como as águas enche o mar, a terra será cheia do conhecimento de Deus. E aonde há conhecimento de Deus, a paz, a santidade, a justiça, a saúde, a alegria, a prosperidade. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Aleluia.